وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, nossa 39ª edição, a primeira edição de 2024. Feliz ano novo para você que acompanha nosso projeto, para você que mergulha com a gente nesse mundo do futebol de seleções. E o nosso primeiro podcast deste ano não podia ser mais que especial. Falar sobre a Copa da Ásia, a competição que abre os trabalhos aí no futebol de seleções, o torneio que vem aí neste ano para abrir os trabalhos, para voltar, né, após mais de 4 anos da última edição da Copa da Ásia. Eu sou o Gabriel Somaf, você está no Conte Verde. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. E também nós temos o nosso canal no YouTube. Esse podcast está disponível no YouTube, se você quiser nos acompanhar pelo YouTube também. Siga a gente lá e não esqueça de compartilhar, divulgar aqui esse nosso trabalho. Você que vai acompanhar a Copa da Ásia, quer trazer mais gente para conhecer, você está aqui no lugar certo. Estaremos falando sobre a Copa da Ásia ano de 2023, que acontece em 2024, algumas coisas que mudaram por conta da pandemia, era para ter sido na China, vai acontecer no Catar, estádios de Copa do Mundo, e 24 seleções que a gente vai passar aqui agora nesse nosso podcast. Ao meu lado, chamo primeiro ele, Yuri Casari. Yuri, há 2 edições atrás da Copa da Ásia, lá em 2015, você me chamou para escrever para o seu blog um guia da Copa da Ásia. Eu lembro que eu falei sobre Irã, falei sobre Bahrein, Emirados Árabes Unidos, falei para o pessoal ficar de olho no Omar Abdulrahman, e ele foi a revelação daquela competição. E hoje a gente está aqui novamente para falar sobre a Copa da Ásia. Seja bem-vindo, meu amigo, feliz ano novo. Está animado aí para essa competição que abre o ano? Valeu, Saf, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando sobre futebol asiático. E é uma competição com muita expectativa, né? Acredito que vai ser uma competição muito boa tecnicamente. A gente tem algumas equipes ali que se sobressaem no favoritismo, mas eu vejo que esse ano vai ser um torneio muito equilibrado. Desde a última edição, né, a gente tem 24 equipes, né, e muita gente fala que com um inchaço isso pode trazer um desnível técnico, né, um desequilíbrio, mas eu acho que esse ano aí a gente tem justamente o contrário. Eu acredito que a gente vai ter um equilíbrio muito grande e jogos muito bons nessa competição. Perfeito. E a gente traz aqui um convidado muito, mas muito especial. Eu falei quando alguns dos nossos convidados participaram aqui, principalmente o Luiz Fernando e o Marcos, que participaram recentemente do Ponto de Lança, e eu falei, é um prazer quando a gente convida pessoal, eles aceitam, mas principalmente pessoas que a gente acompanha, né, nossa trajetória. E hoje a gente está aqui com o Leandro Stein, por anos participou do site da Trivela, está aí agora com projetos novos para esse ano. Stein, uma honra você aceitar nosso convite, estar aqui com você gravando esse podcast. Meu amigo, feliz ano novo e qual a sua expectativa aí para essa competição, para essa Copa da Ásia de 2023 e 2024? Feliz ano novo, eu que agradeço, a honra é minha. Gosto muito do trabalho de vocês, acompanho principalmente no Twitter, né, acompanhando o futebol de seleções. Eu tenho uma predileção enorme pelo futebol de seleções, gosto mais do que do futebol de clubes. Tenho 2 tatuagens de Copa do Mundo, inclusive, de tanto que eu gosto. E, enfim, fico feliz de poder comentar a Copa da Ásia. É uma competição que eu gosto muito por conta da geopolítica em si, por ser um continente tão diverso, né? Regiões tão distintas dentro de um mesmo continente. Isso é muito legal, esse choque cultural que acontece já na Champions Asiática, nas eliminatórias, e que na Copa da Ásia fica tão evidente. É um continente de seleções dominantes, mas que é curioso, né? Pensar como existem jejuns grandes de algumas seleções importantes dentro da Copa da Ásia, algumas seleções frequentes em Copas do Mundo que estão num jejum tremendo aí dentro da competição. Vamos ver como é que será depois de uma edição passada com surpresa, né? O Catar ia ser sede da Copa do Mundo, sabia-se que o Catar tinha um projeto de futebol crescente, mas o que aconteceu na Copa da Ásia de 2019 foi bastante surpreendente, a vitória da equipe, que até antecipou e acho que até atrapalhou um pouco o resultado da Copa do Mundo, né? A gente pode falar depois, mas essa antecipação do Catar na Copa da Ásia, ainda que tenha rendido um título histórico, de certa forma, tirou um pouco a surpresa dos anfitriões da Copa do Mundo.
e gerou uma expectativa muito grande, né, na Copa do Mundo. Muita gente falava, o Qatar pode vir forte, e acabou por essa Copa da Ásia sendo um pouco de uma decepção. É engraçado você falou essa questão cultural, a gente agora trabalhando nas redes sociais, você vai colocar um vídeo da Copa da Ásia, você não sabe qual tipo de música colocar, né? Que você bota uma música mais oriental, você está excluindo uma parte. Se você bota uma música mais árabe, obviamente você está excluindo a outra. E se você bota uma coisa mais sudeste, mais indonésia, obviamente exclui uma parte. Então é muito variado mesmo, e é muito legal de acompanhar como são países, né, regiões completamente diferentes. Isso até fica um pouco mais evidente quando a gente tem os torneios regionais, né? Sudeste, Sul, Asiático, que a gente teve no ano passado, agora é a vez de falar do continente todo. Então, para quem está pegando a marca andando, nós temos 24 seleções, grupos de 6, os 2 melhores passam e os 4 melhores terceiros avançam. E a gente tem agora de passar pelos grupos, como se você já acompanhou um podcast aqui, a gente já fez algumas prévias, a gente vai passando grupo por grupo, falando aí o que a gente espera de cada seleção, de cada chave, quem são os favoritos, enfim, quem pode avançar. No grupo A, a gente tem os anfitriões, o Qatar, né, que acabaram recebendo no colo essa edição, já que a China, que também está no grupo, acabou desistindo. E também tem o Tajiquistão e o Líbano. Stein, vou passar para você estava falando aí sobre o Qatar, justamente, né, atual campeão, teve a edição da Copa do Mundo, disputada no país, primeira Copa do Mundo do Qatar. Mas o Qatar vive agora um momento de troca, né? O Carlos Queiroz, que chegou para assumir logo depois da Copa do Mundo, já foi embora. Chegou agora o Titi Marques, que é um treinador espanhol que trabalhava no futebol local. E a gente está esperando para ver como vai ser o trabalho dele. A gente tem a China, que, né, o Yuri, quando a gente falou sobre o podcast, antes das eliminatórias asiáticas, falou que está no momento até de troca, né, de vários jogadores que eram naturalizados. A gente não está vendo mais isso, a gente está vendo mais jogadores locais. Tem o Tajiquistão, que é o único estreante dessa Copa, dessa edição. E o Líbano também, que está buscando seu lugar no sol. Qual a sua expectativa para esse grupo A, principalmente falando do Qatar, né, que a gente estava comentando anteriormente? O Qatar acho que ficou um pouco órfão, né? Desde assim, essa queda de desempenho do Félix Sanches atrapalhou muito o rendimento da seleção do Qatar nos últimos tempos, né? O time perdeu era um time de consistência defensiva e que tinha certa individualidade no ataque, né? Isso parece ter se perdido um pouco com o Qatar. O Titi Marques, vale ressaltar que além de trabalhar no Qatar, né, ele dirigiu por alguns anos o Eupen na Bélgica, que é um clube da Aspire Academy, que é de propriedade da família real do Qatar, que é o projeto esportivo do Qatar, né, tem seu braço no futebol, mas que vai por outros esportes, pelo atletismo, por tudo isso. O melhor dessa geração parece ter passado mesmo, né, assim, aproveitou esse embalo da Copa da Ásia de 2019, mas não sei se o fator casa vai ser suficiente para trazer esse embalo para o Qatar. Eu fico um pouco curioso para ver principalmente o rendimento da dupla de ataque, né, do Al-Moezali e do Akram Afifi, que são os dois principais jogadores ali, os dois principais talentos desde a Copa da Ásia de 2019, os dois arrebentaram no torneio. Dessa vez tem uma novidade, né, o Lucas Mendes naturalizado, foi uma adição recente da seleção, então um jogador brasileiro na seleção qatariana, brasileiro de nascimento, mas há muitos anos na liga local, é uma das novidades recentes para tentar achar essa unidade defensiva do time, e uma ausência ao Muntari no ataque, né? Chegou a ter certos brilhos ali na Copa do Mundo, foi um dos raros que acabaram se salvando durante a Copa do Mundo. Enfim, um jogador que pode fazer falta para o Qatar. Das outras seleções da China, assim, eu também fico com um pouco de dúvida, pensando em relação ao que é esse contexto de redução de investimento no futebol local, essa dificuldade para conseguir fazer para a própria seleção se desenvolver, né? Os resultados são fracos, assim, se a gente for pensar no investimento geral da China no futebol, né? Os resultados da seleção, as campanhas na Copa da Ásia são mornas desde o vice de 2004. O Alexander Yankovic é um treinador com história no Estrela Vermelha, mas não é aquele treinador com tanto cartaz, né? Para quem teve Lippe, para quem teve Cannavaro, para quem teve alguns treinadores renomados nos últimos tempos, assim, nesse período de investimento. E do time, assim, eu fico bastante curioso para ver o impacto das equipes dos clubes de Xangai, né? Que estão em alta, principalmente com os jogadores de destaque do time. O Lei continua como o coração do time, o craque, o grande destaque, né? Voltou para o país, voltou para ser campeão, para ser destaque na competição local. Tem um naturalizado principal, né? Que joga com ele o Tyus Browning, que é um inglês do Everton, mas que está há muito tempo na China. Mas, assim, parece pouco para a China acreditar
numa campanha tão boa assim, né, na Copa da Ásia. Passar da fase de grupos acho que não é problema, mas não acredito numa campanha tão longa assim. E dos outros dois times, o Líbano, vale a gente destacar que o Líbano é um país que acho que a gente não olha o suficiente para ele, mas tem uma cena de torcida muito forte, clubes com relação política muito forte, tem uma liga local bastante interessante. É uma seleção que teve um desempenho razoável na Copa da Ásia de 2019, trouxe de volta o técnico, o Miodrag Radulovic, que fez esse trabalho, depois foi para dirigir a seleção de Montenegro e voltou agora. E assim, um destaque do time, acho que é interessante, é observar como o Líbano aproveita um pouco essa diáspora libanesa, né? Muitos jogadores, muitos descendentes de libaneses espalhados pelo mundo, América Latina principalmente tem essa relação, e tem jogadores que vêm das Américas para a seleção do Líbano no ataque, o Daniel Curi do México, o Gabriel Vittar do Canadá, então vai ser interessante observar isso do Líbano. E o Tajiquistão, acho que assim, as seleções, essas ex-repúblicas soviéticas, a gente percebe um crescimento recente, né? O Tajiquistão é estreante, representa um pouco isso, né? Os times mais relevantes. O técnico Petar Sagat, ele fez trabalhos em seleções menores da Ásia, como Afeganistão e Maldivas, e agora consegue esse feito na seleção do Tajiquistão, e vai ter um impacto relevante, né, do principal clube local, o Istiklal, que vem de boas campanhas na Champions Asiática, chegou a fazer frente a alguns times, chegou até golear o Al Hilal, tem algumas edições, é um time que se mostra acertado, serve como uma das bases da seleção e pode ajudar, embora o grande destaque do time, o capitão, né, o Marbeyev, ele joga no futebol búlgaro, está há alguns anos por lá, atualmente no CSKA 1948, que é o time, tenta se chamar o CSKA Sofia de impostor, né, o time que tem essa briga por identidade, mas é um jogador que está há muito tempo numa liga relevante do leste europeu e pode ser um nome para prestar atenção. O Petar Sagat é um dos caras mais piroca da cabeça dessa competição da Copa da Ásia. Se alguém for ver os vídeos dele após empates e vitórias do Tajiquistão, ele sai correndo, comemora e lá Lisca doido, né? Então tem esse grande destaque. Como ali que você falou na seleção do Catar, vem aí de um grande momento, né? São 8 gols nos últimos 4 jogos da seleção do Catar, então vale a pena ficar de olho. E Yuri, o que você quer complementar aí desse grupo A, né? A gente conversou um pouco mais cedo, você até falou que estava com uma pulga atrás do Tajiquistão, né, um pouquinho de receio com o Catar. O que você espera desse grupo A? Eu acredito que vai ser um dos grupos mais interessantes da gente acompanhar. À primeira vista, a gente tem dois franco favoritos ali, né, o Catar e a China, mas se a gente olhar mais de perto, acredito que a gente pode ter boas surpresas, tanto com o Tajiquistão estreante, quanto com o Líbano. Tanto o Catar quanto a China não estão num bom ano, numa boa fase, né? O Catar, até o Leandro ali destacou o Almoez Ezali, né, que foi recordista na última edição com 9 gols, né? O Catar não teve um bom ano de 2023, ainda teve a saída do Queiroz aí às vésperas da competição, então tá meio tá de uma forma um pouco atabalhoada chegando na competição. A China, como a gente já tinha comentado, né, em outros episódios, tem tentado reformular um pouco a equipe, mas você pega o elenco, é muito envelhecido, né? Pelo menos metade do elenco tem 30 anos ou mais. E aí a gente tem as duas seleções ali que eu acredito que podem surpreender. Primeiro o Tajiquistão, que é uma equipe que tem evoluído muito, né? De 2018 para cá, pegando só o último ciclo, né? Saiu da posição 120 do ranking da FIFA e hoje está na posição 106, né? Sua melhor posição na história. Se pegar de 2015, 2014 para cá, então esse salto foi ainda maior. Então eu acho que é uma seleção que pode surpreender e teve uma boa sequência aí no ano de 2023. Como bem destacado ali pelo Leandro também, né? A base da convocação é toda do Istiklal praticamente. E o Líbano, que eu queria destacar, é a força defensiva, né? É um time que sofre poucos gols, assim, no ano de 2023 ali, sofreu 16 gols em 17 partidas, fez muitas partidas, né? A maioria das seleções faz bem menos jogos. Aí durante o ano o Líbano teve muitos jogos, e eu acho que isso pode fazer a diferença, né, num campeonato tão equilibrado. A gente tem visto nos amistosos aí seleções
teoricamente mais fracas, mas mais fechadas ali defensivamente, conseguindo surpreender. O Líbano, inclusive, tem um amistoso recente aí que venceu da Arábia Saudita. Em algum momento a gente chega para falar da Arábia Saudita, porque, né, tá complicada a situação por lá. Enquanto a gente vai passar para o grupo B, a gente tem um grupo B com a Austrália, Uzbequistão, Síria e a Índia. O Yuri, a gente tem uma Austrália que teve uma Copa boa, né, que não, além do esperado, né, muita gente não via a Austrália com esses bons olhos. O Uzbequistão, que é aquela seleção que a gente fica naquele agora vai, e será que agora vai? A gente estava até comentando isso. A Síria também, que é uma seleção que recentemente teve um bom elenco, né, brigou nas eliminatórias, com uma sensação pro momento. E a Índia, que, né, que a gente já conversou aqui, até aqui no Confere hoje tem, né, no podcast 26, uma entrevista com o Rogério Ramos, que é preparador de goleiro do Paquistão, mas trabalhou anteriormente na seleção indiana, e ele fala nessa entrevista da evolução do futebol indiano nesse século, né, quando ele chegar aos anos 2000. Yuri, o que você vê aí? A Austrália favorita? Você vê uma briga aí entre os outros três? Você acha que a Índia pode ter potencial para entrar? O Uzbequistão está um pouco distante das outras duas, a Síria, enfim. Como que você vê o panorama aí desse grupo B? Eu vou te falar que, na minha opinião, os dois primeiros grupos são os dois grupos mais interessantes. Eu acredito que vai ter uma briga boa. No caso do grupo B, eu vejo a Austrália bem à frente assim, das demais seleções, embora esteja passando por um momento de reformulação ali, de uma troca de geração praticamente, ali, como a gente tinha comentado também em outro episódio. Vejo ela bem à frente, mas essa briga pela segunda e pela possível terceira vaga da chave eu vejo como muito interessante. Falando ali rapidamente, primeiro da Austrália, né, a gente percebe essa diferença da Austrália de hoje para as antigas pelo craque da equipe, né? Antes o craque era o Cahill, era o Kewell, era o Viduka, eram jogadores de meio ou de ataque, né? Hoje o grande destaque da seleção é o Harry Salter, né? Que é o zagueiro do Leicester. É um zagueiro artilheiro, né? Acaba se destacando muito ali no setor ofensivo também, mas mostra que mudou bastante o perfil da seleção. Mas ainda assim eu vejo como a Austrália muito à frente, tecnicamente, em relação às outras equipes do grupo. O Uzbequistão, eu confesso que eu acredito muito que vai chegar. Você estava até brincando ali, né? Agora vai, eu acredito que dessa vez pode ir. É um elenco jovem, a maioria dos atletas ali estão abaixo dos 30 anos, então eu acho que pode ir longe nessa competição. Dentro do próprio grupo tem um certo favoritismo, mas eu não descarto aí uma surpresa, né, nos confrontos diretos ali, nos confrontos com a Síria e com a Índia, né? A Síria, ela teve excelentes momentos aí nos últimos anos, né, mesmo com todas as dificuldades ali políticas que o país passa. Nas eliminatórias mesmo da Copa do Mundo ali, o início foi bom, né, com a vitória sobre a Coreia do Norte, mas teve a derrota para o Japão, que é até natural, né? O problema da Síria é que a gente não tem muito parâmetro, porque não jogou tanto quanto outras seleções em 2023. E já a Índia é uma das seleções que eu acredito que pode surpreender. Até a gente estava, né, também conversando antes de começar o programa sobre quem a gente acha que vai ser a surpresa e tal. Eu estou meio dividido entre algumas seleções, mas eu acho que a Índia é uma das seleções que pode surpreender. A Índia também é uma seleção muito jovem, né, uma seleção com uma média muito baixa de idade, 26 anos. E isso que a gente está falando de uma seleção que tem o Chetri ali, né, com 39, puxando a régua lá para cima. Eu acredito que essa briga aí pela segunda e pela terceira vaga vai ser muito interessante. E eu diria que a gente tem ali, né, algumas vagas para os terceiros lugares. E eu confio e até torço que 2 vagas aí do segundo e do terceiro saiam desse grupo B. A Índia ficou destaque que foi a única seleção que não fez nenhum amistoso de preparação, né? Tá indo sem nenhum jogo a preparação, e a gente tem o Sunil Chetri a 7 gols na marca de 100 gols, né, pela seleção aí, que pode acontecer nesta Copa da Ásia, claro, se ele for artilheiro. Stein, qual que é a sua expectativa aí? Você vê, até puxando, voltando para a Austrália, você vê que a Austrália pode bater de frente com os favoritos, já tentando sair até do UFC do grupo, mas segundo a competição em si, você acha que a Austrália pode chegar na frente, pode chegar na semifinal e final e buscar um bicampeonato? E o que você acha das demais seleções? Bom, concordo com tudo que o Yuri falou. A Austrália até projetando, assim, uma coisa interessante é talvez um choque de estilo, né? Porque alguns dos favoritos, eles se destacam por um futebol mais técnico, né? Pensando o que é o Japão, o que é a Coreia do Sul tentando construir sua identidade,
E a Austrália, por outro lado, tem um time mais operário, né? Que tem essa cara do Graham Arnold, que faz um trabalho realmente excelente. O que aconteceu na Copa do Mundo foi histórico. Então, com essa identidade um pouquinho diferente, dá para imaginar uma Austrália que consiga, talvez, encaixar seu jogo para segurar esses adversários mais técnicos e tentar aproveitar lá na frente o Mitchell Duke, o Craig Goodwin, aproveitar alguns desses jogadores para fazer a diferença na frente. Desse ponto de mudança de geração, tem uma grande questão em relação a alguns jogadores que se aposentaram, né? E o Aaron Moy e o Luongo no meio podem fazer falta, tem o Leque lesionado. Acho que o que eu fico com um pouco com o pé atrás em relação à Austrália são essas ausências, né? Também não apostaram muito nos prodígios da geração mais jovem, né? O Garankuol, o Irankuda não estão presentes, mas tem esse time operário aí que acho que pode fazer bonito na competição e pode, quem sabe, conseguir mesmo competir com os adversários mais insensados nesse primeiro momento, né? E até um destaque diferente é o Bruno Fornaroli, o uruguaio, que joga há muito tempo no futebol australiano, passou a ser convocado recentemente, é um jogador curioso, né, nessa convocação para se observar, ele que chegou a passar pelo Figueirense aqui no Brasil. O Uzbequistão, também concordo com o Yuri, tem uma expectativa sempre alta, né, o principal desses ex-soviéticos da Ásia, uma seleção que geralmente faz boas campanhas na própria Copa da Ásia, né, presente nos mata-matas. Tem uma questão com o Shomurodov, que está lesionado, que é uma ausência gigantesca, né, que é a principal referência do time, que já é o maior artilheiro da história da seleção do Uzbequistão, mas dentro desses jovens tem alguns jogadores interessantes despontando na Europa, o Kuzanov, zagueiro do LAN, o Faizullaev, meia do CSKA Moscou, são jogadores ali na casa dos 19, 20 anos que começam a surgir e talvez repercutam até mais para frente, né, pensando em ideia de se classificar para a Copa do Mundo, que tem um caminho aberto para o Uzbequistão, que é uma das seleções que está aí nessa briga há algum tempo, né, algumas décadas, e no comando tem um dos treinadores mais experientes da competição, que é o Katanet, que, enfim, foi técnico da Eslovênia em Copa do Mundo, foi um baita de um jogador, né, jogador campeão na Sampdoria, muito importante, mas na própria Ásia tem sua história na Copa da Ásia, à frente de Emirados Árabes Unidos e Iraque, é um treinador interessante. Dentro dos treinadores, os dois adversários menos cotados também têm nomes bons, né? O Hector Cooper, à frente da Síria, se especializou nos últimos anos como um treinador de seleções, né? Principalmente pelo trabalho dele no Egito. Interessante na Síria que também tem a questão da diáspora e vários jogadores latinos, principalmente sul-americanos, sendo convocados, né? São 3 argentinos na convocação, tem um colombiano, então tem essa presença sul-americana para tentar melhorar um pouco mais o elenco, mas é uma seleção que caiu no último ciclo, então acho que apesar das expectativas criadas principalmente pela campanha nas eliminatórias para a Copa de 2018, fica nesse porém, né? Tomou uma pancada recente do Japão, embora não seja nada surpreendente, é algo que preocupa. Já não tem o Al-Somar no ataque, mas tem o Omar Karbin, que é uma das grandes referências dessa geração da Síria, mas é uma seleção que talvez não venha no seu melhor momento. Sobre a Índia, o treinador também é um nome conhecido, né, o Igor Stimac, que tem uma bagagem internacional como jogador da seleção da Croácia. Na seleção da Índia faz um baita trabalho, né, principalmente por essa representatividade regional. É legal a gente observar que a Índia é um país com futebol muito enraizado, né? Tem clubes históricos, clubes de muita tradição, mas que, até pela colonização britânica, mas que acabou perdendo essa relevância continental com o passar das décadas. E aí fica entre essa expectativa do que pode ser e o padrão do que é a Índia, né? Mas se passar da fase de grupos, já seria um grande feito para a Índia. E reverências a Sunil Chhetri, aí, o cara que é uma lenda. Para quem joga FIFA da vida, eu adorava contratar o Sunil Chhetri para os meus times. É um cara que, enfim, tá com seus 39 anos, mas continua sendo uma lenda, né? Uma lenda dessas
seleções menos vistas e que vai estar aí numa Copa da Ásia, mais uma para ele. Só um destaque rápido ali em relação ao trabalho do Graham Arnold na seleção da Austrália, né? Teve um momento conturbado ali nas últimas eliminatórias da Copa, mas desde que ele assumiu, ele tem um aproveitamento de mais de 70%, né? Então, um aproveitamento muito bom. E a gente até comentou também no último programa sobre a preparação da Austrália, né? Ela enfrentou seleções de alto nível, enfrentou a Inglaterra, enfrentou algumas seleções ali que disputaram o Mundial, o Equador. Então, foi uma preparação, acredito, bem diferenciada em relação a outras seleções, que às vezes só pegavam ali seleções dentro do universo asiático ali mesmo. Perfeito. E sobre o Sunil Chetri, a gente está na campanha para ver chegar ao 100º gol, e se possível, se fosse nessa Copa da Ásia, ia ser sensacional. Agora a gente vai passar para o grupo C. A gente estava falando de seleções que a Austrália podia bater de frente. Aqui tem uma das favoritas, que é o Irã, né? O Irã lidera a cabeça-chave desse grupo, tentando quebrar um jejum, né? O Stein estava falando no começo ali, o Irã tem um dos maiores jejuns, né? São 48 anos sem ser campeão. Aí o Emirados Árabes Unidos vem aí de 2 semifinais seguidas na Copa da Ásia, né? Tanto 2015, tanto 2019. Será que dessa vez vai? Tem Hong Kong, que é uma seleção que está tentando crescer. Para quem não conferiu, a gente tem uma entrevista com o Everton, que é o meia brasileiro aqui no podcast. Eu e o Yuri, a gente fez essa... o Yuri ia participar, mas acabou não podendo de última hora. Mas o Everton Camargo, que é um dos jogadores brasileiros, no caso, que atuam pela seleção de Hong Kong, que é a Palestina, né? Que chega nesse estágio, Stein. Queria que você puxasse Ifon sobre o Irã. Se a gente for pegar, por exemplo, o Japão, né? A gente já falou do Japão depois, mas o Japão é o grande favorito dessa edição. O Irã tem força para bater o Japão, e também falar sobre as seleções. Os Emirados Árabes Unidos têm esse potencial para dar esse passo a mais. E a Palestina, né? Como chega em meio a toda essa turbulência, tudo isso que a gente está vivendo desde o ano passado lá. Bom, esse grupo é o mais geopolítico, eu acho, em relação ao momento dos países, né? Dos times, e o Irã. Talvez a interrogação que eu coloque é exatamente isso, né? Porque teve um claro impacto no rendimento do time na Copa de 2022, que não foi o melhor. Existia até uma dúvida, né? Se o melhor momento dessa geração passou, como é que ia lidar com todos os desdobramentos. Mas os resultados recentes, né, ao longo de 2023, são muito bons, com goleadas até, diferente do que era um pouco padrão Carlos Queiroz, que se consagrou na última década. Então, acho que tem uma dubiedade aí em relação ao Irã, que pode estar passando um pouquinho abaixo do radar, mas talvez seja uma seleção que, quando realmente começar a competição, mostre mais, né? Porque é uma seleção experiente, os principais nomes estão presentes, Taremi e Azmoun estão no ataque, então são 2 jogadores excepcionais para o contexto asiático, principalmente o Taremi, né? Considerando o que ele vem fazendo no Porto ao longo das últimas temporadas, e aí o resto da equipe, vários nomes conhecidos. Eu gosto muito do Ezatolahi no meio-campo, né? Assim, 2 grandes Copas do Mundo, é um jogador muito importante, mas tem Beiranvand, tem Rezaian, tem Godos, tem Jahanbakhsh. Então tem muitos jogadores tarimbados no cenário internacional, com rodagem por clubes europeus, inclusive. Alguns deles. É uma seleção bastante interessante, acho que pode crescer, e tem um treinador, o Amir Galenoei, que tem uma bagagem muito grande nos clubes locais, passou pela seleção em 2007, não foi bem, mas volta agora e talvez dê um jeito, né, depois de todas as turbulências que o Irã teve em relação ao comando técnico às vésperas da Copa do Mundo, como foi conturbada a volta do Carlos Queiroz. Então esse aninho de poeira um pouco mais baixa pode fazer bem ao Irã. Os Emirados Árabes, eu vou ser sincero que é uma seleção que me decepciona, apesar das 2 semifinais de Copa da Ásia, da maneira como caiu na última edição, né? Eu tenho expectativas um pouco mais baixas para os Emirados Árabes. Eu acho que não consegue ir tão longe, porque é uma seleção que em eliminatórias poderia fazer bem mais, né? Tem o Paulo Bento no comando, que, enfim, sério que vocês queriam apostar no Paulo Bento, né? Bastante questionável. Os resultados recentes até tem algumas coisas boas, mas tem uma derrota para Oman que acho que coloca dúvidas. Tem os nomes muito tarimbados na seleção, né? O Khalid Eiza no gol, que já fez Mundial de Clubes muito bom, já chegou em final de Mundial de Clubes com Al Ain. Tem o Ali Magkout no ataque, que é desses caras, né? Dos muitos gols pelo futebol de seleções, que é outra lenda aí, da estatura do Sunil Chetri, e alguns brasileiros, né? O Fábio Lima e o Caio Canedo. O Caio, que é
nome mais conhecido, né? Surgiu no Botafogo, tem algum cartaz aqui no Brasil. E aí os outros 2 times, eu acho que fica uma expectativa alta, principalmente pelo impacto do contexto político, né? A Palestina é óbvia, assim, toda a questão da guerra, de como o time vai lidar com isso. Geralmente a preparação da Palestina, mesmo sem guerra, é muito atravancada, né, pelas questões territoriais, pela dificuldade de juntar o time para treinar. Dessa vez a preparação tá sendo feita na Jordânia, mas é uma equipe que tem uma experiência crescente, né, na própria competição. Tem o Makran Daboub como técnico, que é um tunisiano que trabalha na seleção desde 2010, foi preparador de goleiro, assumiu mais recentemente, então tem esse conhecimento do elenco. E aí é interessante a gente olhar também alguns jogadores que tem alguns até em clubes da Europa, né? Tem o Atta Jaber, que chegou a ser capitão da seleção israelense sub-21, mas no nível principal optou pela Palestina e joga no Neft Baku do Azerbaijão. Tem o Oday Dabag, que é atacante do Charleroi na Bélgica e é um potencial destaque. Tem até alguns também filhos da diáspora, né? Como o Camilo Saldanha, um chileno que começou no Palestino e atualmente está no União São Felipe. E é uma seleção que acho que, se conseguir capitalizar esse sentimento, pode fazer uma campanha bonita, né? Até por, enfim, acho que a Copa da Ásia é uma competição que tem muito essas histórias, né? Até pensando no que foi a campanha do Iraque em 2007, acho que não penso em título, não penso em ir tão longe, mas que pode aproveitar isso. E Hong Kong também tem um contexto muito interessante, né? Que é da disputa em relação à China. Tem essa vitória recente amistosa que foi bastante simbólica, né? Até recomendo um vídeo do canal Tifo Futebol que explica um pouquinho o que é essa questão nacionalista de Hong Kong ao redor da seleção, né? Que aí vira um símbolo do orgulho da população local, até em contraposição ao que é o domínio chinês. Hong Kong é um território com muita tradição no futebol, né? E sim, participou da Copa da Ásia nas primeiras edições, mas estava fora desde 68. O elenco tem muito jogador naturalizado, muito jogador de origem britânica, né? São 4 brasileiros: o Hélio, o Everton Camargo, o Stefan Pereira e o Juninho. Então tem esse impacto da liga local, né? Até pela população diminuta existe isso. Tem até um atacante muito interessante que eu fiquei de olho no início das eliminatórias, que é o Michael Udebuluzor, que o pai dele chegou a ser destaque no campeonato de Hong Kong na virada do século. Ele nasceu no território e aí começou a se destacar, joga no Ingolstadt, na Alemanha, né? Ele que tem origem nigeriana, então pode ser um jovem destaque aí, uma potencial relação. E o técnico Jorn Andersen chegou a treinar a Coreia do Norte e é um nome com certa experiência como jogador, né? Ele chegou a ser artilheiro da Bundesliga em 89-90 pelo Nuremberg, teve seu destaque também na Noruega, né? Chegou a ser artilheiro do campeonato norueguês também. Então, um nome interessante no comando, mas também tem essa questão de